Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Firmemente de Pé, um canal dedicado à palavra de Deus. Então estamos firmes de pé diante de Adonai, crendo que é dele que vem a nossa salvação. Amém? Estou aqui junto com a Degiane, que também está nesse projeto, e que nós possamos levar a verdade de Deus para a sua vida e possamos também fazer a vontade de Adonai. É isso aí. Então, Shabbat Shalom para quem está assistindo no dia de sábado. Uma boa semana para quem vai ouvir, né, ver o vídeo durante a semana. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa te abençoar com todo o entendimento que Ele tem reservado para a sua vida. Estamos aqui nesse projeto, como o Guilherme falou, e a gente vai iniciar com o quê? Com Shabbat. Vamos falar sobre Shabbat. Então, é um vídeo que a gente está dedicando ao estudo do Shabbat. O que é o Shabbat, né? A guarda do Shabbat, o sétimo dia, sábado, né? E a gente separou aqui duas perguntas, né? A guarda do sábado, né? O sétimo dia, né? O Shabbat, ele é exclusivo para o povo judeu, né? E quem é cristão, o gentio, né? Aquele que crê em Jesus, crê no Messias, crê em Mashiach, né, Yeshua, né, ele deve ou pode guardar o sábado. Então essa é a nossa ideia, de passar esse entendimento de que o sábado vai muito além, né, de um simples mandamento judeu, né? Então vamos lá, guardar o sábado, ou melhor, né, santificar. O que é isso? É separar um dia, o sétimo dia. Por que o sétimo dia? Lá em Gênesis 2:3, Deus ele termina a sua obra de criação, e quando ele termina o sexto dia, ele vê que tudo que ele fez foi bom. Ele fez o homem, fez as árvores, fez os vegetais, os animais, céu e terra, enfim. Mas ele não tinha feito uma última coisa, né? O descanso. Então ele trabalhou durante 6 dias e no sétimo dia ele para, ele descansa. Ele está nos ensinando a também pararmos para descansar, né? Então, lendo aqui que eu escrevi sobre isso, é um sinal, né? O sétimo dia, o Shabat, ele é um sinal que ele testemunha que o Eterno é o Criador do universo e que completou o seu trabalho no sétimo dia. Entretanto, nós devemos abster-nos de todo o trabalho criativo no sábado para demonstrar que não somos os donos deste mundo, mas somente os servidores de Deus para cumprir seus mandamentos. Quer dizer, a gente precisa entender que no sábado a gente dedica esse dia entendendo que Deus que criou, né? Então a gente tira de nós algo que pode ser uma presunção de que nós estamos no comando, que nós temos o livre-arbítrio, que a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, que o comando está sobre nossas vidas, né? Nós somos cabeleireiros. Fala um pouquinho da sua experiência aí como cabeleireira, de estar guardando, né, o Shabat. E muitas das vezes o sábado é um dos dias mais importantes, né, dentro de um salão de beleza. Verdade. E acaba que a gente toma essa decisão. Então vou deixar a Dejiane falar um pouquinho sobre essa experiência. Pra gente é muito recente também ainda, né? A guarda do sábado, porém, quando nós entendemos, nós estivemos numa congregação judaica messiânica e ali a gente aprendeu a real função do sábado nas nossas vidas. A gente foi muito legal porque a gente olhou um para o outro e falou: vamos guardar, porque não é o Senhor, não é a gente que faz, não somos nós, é o Senhor. E essa decisão foi muito firme, né, Guilherme? Porque sim, a gente tinha uma rotatividade difícil também, de trabalho, né, no sábado muito boa, como todos os salões. E aí, de repente, a gente vira para os nossos clientes e fala: a gente não vai mais trabalhar no dia de sábado, porque a gente está aprendendo que não é para trabalhar no sábado. Realmente ali foi um choque, tanto para quem trabalhava com a gente e para quem vinha ser servido por nós no sábado. Mas eu vou falar para vocês que verdadeiramente tem sido muito bom. A gente está 1 ano vivendo essa restauração da palavra do Senhor nas nossas vidas, e aí a gente tem aprendido que não é só reservado para o povo judeu, isso é reservado para todos nós, e para mostrar
a grandiosidade de Deus nas nossas vidas, do cuidado dele nas nossas vidas. Amém. E aí vem uma pergunta: Deus precisava descansar no sétimo dia? Claro que não, né? Ele nos está dando um mandamento na criação, né? Antes da criação do povo judeu, Deus ele nos dá esse mandamento. Ele nos ensina a guardar esse dia, né? Antes de começar tudo, porque ele terminou de fazer o homem e já veio o sábado, né? Então, assim, ele dá da mesma forma como o pecado ele entrou no mundo através de um homem e por isso contaminou toda a humanidade. Quer dizer, todo mundo crê que Adão pecou, né? Todo mundo bota lá Adão errado, coisa e tal, e todo mundo crê no Mashiach, crê no Messias que tirou esse pecado do mundo, mas não crê no sábado. É uma coisa assim que a gente, quando começa a buscar a verdade da palavra de Deus, você começa a pensar, por quê? Quando Deus dá a Moisés a Torá, né, dá as instruções a Moisés, o que acontece? Ele institui lá em Gênesis, no capítulo 20, no capítulo 20, versículo 8, o quarto mandamento, que é guardarás e lembrarás do sábado. Então isso quer dizer o quê? Lá na frente ele vai instituir escrita, né? Ele vai colocar dentro da Torá. Então ele dá esse mandamento para Moisés e então institui ali, né, categoricamente que é necessário guardar o sábado como um mandamento, né? Então a gente percebe que essa questão da guarda do sábado ela é tão importante para Deus porque ele fez isso lá na criação. Isso, né? Na verdade, esse mandamento ele já existia no Éden. Leis, ela já existia lá no jardim. Só que era de uma forma não escrita, era verbal. E aí, com o tempo, como foi passando o tempo, veio a ser escrita, né, Guilherme? Justamente. Então, o sábado, né, o descanso, ele foi criado antes da queda do homem, né? Então, logo, tudo o que crê na queda, todo aquele que crê na queda do homem precisa também crer no sábado, no Shabat, no descanso do sétimo dia, né? Eu não estou pregando uma religião aqui, não estou pregando uma denominação, nada disso. O que eu estou dizendo a palavra de Deus nos diz para a gente guardar o sábado, o sétimo dia, conforme Deus ele fez isso, né? E isso também faz com que a gente entenda uma lógica, que é uma lógica de Deus. Por quê? Nós temos 6 dias na semana para a gente trabalhar, para a gente arar, cuidar dos nossos negócios, do nosso trabalho, dos nossos estudos, cuidar da nossa família assim, de forma financeira, de uma forma material, né? Quando a gente chega no sábado, eu pego esses dias e eu pego às vezes um dia principal, como é no nosso caso, e a gente entrega para o Senhor, né? Por quê? Para que ali a terra ela produza por si só. Então veja que interessante. Você tem 6 dias para você lutar no seu braço e você tem um dia para você colocar nas mãos do Senhor, para Ele fazer grandes coisas, milagres, para a terra produzir por si só. O que isso quer dizer? Muitas das vezes a gente vem trabalhando, né, vem buscando um contrato, uma carteira, uma carteira de clientes e tal. Quando chega no Shabat, o que você coloca nas mãos do Senhor? Olha, eu confio em Ti. Sim. E agora, vamos supor que às vezes é um cliente que esqueceu de você, um patrão, um chefe que esqueceu daquela sua promoção. No sábado o Senhor vai lá e vai lembrar. Imagina, você chega na segunda-feira ou no domingo mesmo já recebe uma ligação: poxa, eu estava pensando em você aqui no dia de ontem, ou no sábado conversando aqui, eu lembrei de você. Você já vai saber o quê? Que é a terra produzindo por si só, que é Deus fazendo a obra dele. Por quê? Porque você creu. Amém? Então,
Depois da criação do mundo, de tudo que nele há e também do homem, só faltava o descanso e o dia em que a gente deve se dedicar ao repouso do corpo e da alma, né? A nossa carne, o cansaço físico da semana toda, né? E também a gente ter um descanso em relação aos nossos sentimentos, ansiedade, estresse, né? Então, você vê que Deus já estava preparando esse dia, não era à toa, né? E além disso, a gente precisa alcançar o regozijo e a elevação espiritual. O que é isso? É se dedicar, né? Um dia que a gente chama de Shabat, é um dia de santificação. Não é que nesse dia, só nesse dia a gente precisa não pecar. Não é isso, tá? Não pecar é todo dia, ou buscar não pecar é todo dia. E se arrepender é todo dia. No Shabat, o Shabat é um dia especial, né? Justamente. Tanto é para você descansar, quanto é para você se avaliar, quanto é para você buscar ao Senhor. Então não é só, eu vou ficar em casa deitadão na cama, no sofá. É um dia para você estudar com a tua família, louvar ao Senhor. É um dia de você avaliar, um dia de você preparar um bom café da manhã, um bom almoço, um jantar diferente. Porque muitas das vezes você faz isso na sua casa, mas numa visita. Vou botar a melhor louça, vou botar o melhor jantar, o melhor almoço. Isso é para a sua família. Então, quando você entende que você é a família do Eterno, você prepara o melhor para a sua família, porque Ele gerou essa família para você. Então, em agradecimento, nada mais justo do que a gente viver o sábado, o Shabat, de uma maneira especial, como se fosse uma festa de final de ano, como muitas pessoas fazem. Então, é isso, é viver um dia especial pro Senhor que te deu vida. É justamente isso. Você busca essa elevação espiritual lendo a palavra, né? Tem alguns sábios judeus que dizem que a leitura da Torá, você estudar a Torá, né? A Torá, a gente tem aqui um exemplar da Torá, né? Isso, e aqui a nossa Bíblia é essa Bíblia aqui, ó, judaica, né? E o que acontece? Quando a gente começa a ler, você começa a ter seus olhos abertos e começa a prestar atenção em coisas, e que você, quando vai agir no seu dia a dia, você se lembra, e aí você fala, não, isso aqui eu não posso mais fazer, porque isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Então a gente tem essa elevação espiritual dessa forma, como a Degiane acabou de explicar, né? E Deus criou o descanso no 7º dia da criação, e não em outro dia, né? E nem no final de cada dia. Ele simplesmente pegou, olha, o 7º dia da semana, o 7º dia da criação, esse dia você vai separar, né, lá para a santificação desse dia. Isso, uma pausa rapidinho, Guilherme, porque a gente já ouviu, né, de igrejas antigas que a gente são irmãos amados, irmãos queridos por nós, porém, quando a gente perguntava sobre o sábado, as pessoas falavam que mudou, mas aí vinha em nós a pergunta, mudou como? Quem mudou isso? Foi Deus que mudou? Não, foi o homem que mudou. Hoje a nossa linhagem de estudo, ela é direto de Israel, direto da onde o Messias nasceu. Então a gente vem com essa leitura diária para nossas vidas. Então não é um domingo, não é uma segunda, não é terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. É o sábado, o Shabat do Senhor, é o sábado instituído por Ele, pelo Criador dos céus e da terra, e não pelo homem criado por Deus. Lá em Êxodo 20, no versículo 8, a partir do versículo 8, estejas lembrado do dia de sábado, Shabat, para santificá-lo, quer dizer, para separá-lo, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o sábado do Eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, teu peregrino que estiver em tuas cidades. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra e o mar e tudo que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de sábado e o santificou. O que é santificar? É tudo isso que o Degiane está falando, mas só que eu vou florear um pouco mais para a gente conseguir deixar isso mais bonito. Por quê?
O sábado ele pode ser de qualquer maneira, né? Mas a ideia é, tenta trazer mais um embelezamento nesse sábado, tenta tornar esse dia um dia mais especial, um dia assim que você consiga realmente ver que foi diferenciado, que foi preparado um almoço diferente, um café da manhã diferente, né? Você conseguiu parar para ler e estudar a Torá, ouvir vídeos como este no YouTube. Então, se a gente deixar esse dia mais importante, mais especial, como a Índia, né, a Dejanne falou, desculpa, ela é como se fosse realmente uma festa de ano novo, uma festa você pegar o seu melhor talher, você preparar, né? Então, a mesa de uma forma... Rapidinho, a mulher, ela tem um papel extremamente importante nesse dia, né? Eu vou deixar a Dejanne falar um pouco sobre esse dia, porque ela faz um negócio bem especial nesse dia. Ele está falando da halá. A halá é um pão, né? Que ele é um pão sacerdotal, mas esse nome halá é a parte separada do sacerdote. Que nós entendemos que o sacerdote é o Messias, então nós deixamos essa parte separada para ele. E nesse preparo do pão, nós fazemos todas as refeições com o pão, café da manhã, almoço, lanche, janta, sempre com um pedaço desse pão, fazendo menção ao Messias. E a gente procura usar o melhor garfo, o melhor prato e estar junto com a sua família, porque às vezes é tão corrido, a minha filha, ela que fica por trás dos bastidores, mas ela fala, né, mãe, porque por conta da correria de vocês, a gente não almoça junto, às vezes não janta junto, e isso, a gente parar para almoçar junto no sábado, ou tomar um café, às vezes ainda a gente vai fazer o atendimento, mas nesse dia, para quem tem que realmente trabalhar no dia de Shabat, no dia de sábado, não fica com a sua cabeça pesada, poxa, eu não posso fazer isso. Pelo contrário, nesse dia, faz como a gente faz, fala do Senhor. Então, voltamos a falar da halá. O que é a halá, né? O pão que nós fazemos, nós não fazemos no sábado, a gente começa a fazer na sexta-feira, no sábado não, desculpa, na sexta-feira. A gente não faz na sexta, a gente faz na quinta. Quando eu chego do trabalho, faço toda aquela preparação do pão, deixo ele. Muitas pessoas falam, mas você deixa muito tempo. Cada qual tem o seu segredo. Pega a receita, faz, e o Senhor vai ministrar no teu coração como você vai preparar da melhor forma esse pão especial. Então nós preparamos ele na quinta, para na sexta-feira ele estar pronto. Então, assim, é delicioso, né? Comer o pão, seja como um lanche ou como um jantar mesmo. O que ela está dizendo é que, por exemplo, quando você faz a halá, você prepara a massa. Como qualquer um pão, ele tem um tempo de fermentação, né? De crescimento. Então, eu precisaria de pelo menos uma pausa de 30 minutos, não é isso? Isso, no mínimo. Então, ela prepara um dia antes. Por quê? Porque não é simplesmente fazer uma massa e colocar no forno, ou colocar numa bandeja e esperar crescer. É um pão muito especial, porque esse pão ele tem uma representação de toda a provisão que a gente recebe do Senhor, né? Não tem nada a ver com o dízimo, é uma questão, uma representação daquilo que o Senhor tem nos dado, e aí a gente faz esse pão, que esse pão está mostrando que o Senhor tem feito, tem provido, que a gente não depende dos nossos braços, a gente depende do Senhor. Então ela faz essa preparação junto com a Daniela, porque esse é o papel da mulher no Shabat, né? Todo mundo participa no Shabat, mas a mulher tem o papel de ornamentar, de preparar a mesa, de separar os talheres, separar o prato, preparar o almoço, né? Preparar um café da manhã, preparar essa janta, que a gente quando janta, o que acontece? O Shabat, ele não começa na meia-noite da sexta para o sábado, né? Quando chega na sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira, ali começa o Shabat e vai até o pôr do sol do sábado, né? Que aí depois começa o primeiro dia da semana. Então, quando ela vai preparar, na quinta-feira, ela prepara quando chega em casa, que aí dá tempo dessa massa fermentar,
de crescer, para quando chegar na sexta-feira, só coloca no forno, assa e a gente compartilha desse pão. Normalmente a gente compartilha entre nós 3, mas se tiver mais gente na nossa casa, vai compartilhar, mas não compartilha de um pão simplesmente, compartilha sim da nossa provisão. É como se essas pessoas você estiver fazendo na sua casa, é como se as pessoas que estivessem com você participassem, compartilhassem com você essa provisão. Então, a parte do Senhor que é sobre a sua vida, você compartilha com essa pessoa. É isso aí. Então, é uma comunhão que você cria, né? Então, é muito grandioso você fazer o Shabat por conta disso tudo, porque ele cria toda essa atmosfera, todo um dia separado, algo separado, especial, para também compartilhar e também ter comunhão com a sua família e com as outras pessoas. Como eu acabei de ler, no passado, né, na época de Moisés, você tinha lá servos, escravos, para você ver como que eles tratavam os escravos. Eles também entravam nessa roda, nessa comunhão. Não é aquela escravatura que existia no século XVIII, no século XVI, XVII, que era uma escravatura ruim. Na época ali era uma outra questão. Então, a gente está falando sobre um dia de descanso, mas tem a questão de nós vivermos num país que não tem essa cultura. Existe uma cultura de uma outra religião que se guarda o domingo, né, e não o sábado. E aí vamos dizer que eu trabalho no sábado e eu não tenho como faltar esse sábado, né? Deus não está se preocupando em você falar assim, olha, eu queria não trabalhar e aí eu não consigo deixar de trabalhar, eu estarei em pecado com Deus? Não, você não estará em pecado com Deus, porque o mais importante para Deus é a sua intenção no coração. Se é a sua intenção de quebrar o Shabat, ou estar nem aí para o Shabat, ou guardar um dia de descanso qualquer dia, ou já tem o domingo instituído, acabou, não preciso mais. Não. Ele está se preocupando com a intenção do seu coração. Poxa, eu trabalho, eu não consigo. Aí ele está vendo que o seu desejo é guardar, mas você não tem como guardar. Até porque existe uma exceção a toda instrução do Senhor, a toda a Torá, que é o que? Você pode quebrar qualquer mandamento de Deus para preservar uma vida. Por exemplo, um médico, ele chegou, precisa trabalhar, ele precisa estar no seu plantão, chega alguém doente, no dia de sábado, quem é que vai atender? Se não tiver ele lá para atender, a pessoa pode até morrer, né? Uma segurança pública, a gente vive num país violento, a pessoa vai deixar a violência acontecer à torta direito no dia de sábado, né? Então a gente precisa avaliar. Na verdade, não somos nenhuma parte externa tem que avaliar isso. A pessoa tem que se autoavaliar e falar, eu estou guardando o sábado ou não estou guardando o sábado, por quê? Né? Porque aí você vai ter a sua intenção no coração. Muitas das vezes, como um dia de hoje, né, um sábado, a gente precisou trabalhar, né, e a gente foi lá, atendemos coisa e tal, e voltamos, né? Então a gente sempre vai com a intenção de quê? De que eu preciso atender aquela pessoa, não por mim, tá? Eu não dependo do sábado para sustentar a minha família, muito pelo contrário, Baruch Hashem por causa disso, né? Graças a Deus. A gente trabalha no sábado porque muitas das vezes a pessoa não tem condições de ir em outro dia, né? E aí a gente vai e faz esse atendimento, né? Então, assim, um outro caso também, os sacerdotes,
os sacerdotes que mais trabalhavam no dia de sábado. E Yeshua cansou de ir à sinagoga e ensinar a todo sábado. Ele estava lá. Como é que ele chegava lá e encontrava uma sinagoga varrida, ele encontrava a sinagoga arrumada, a Torá aberta, enfim, tinha alguém trabalhando, né? O problema é que você vê que a Torá é tão especial que ela fala até em relação ao animal. Aí muita gente fala assim, mas Yeshua estava lá, Jesus estava lá na sinagoga ensinando no sábado, e ele disse, se um boi seu cair numa vala, você não vai tirá-lo de lá? Você não vai pegar e não vai cuidar dele, vai deixar ele morrer? Então, aí, claro que não. Mas, se a gente prestar atenção no quarto mandamento, a gente vai ver que para um animal cair numa vala, ele já estava transgredindo o sábado. Porque se ele tivesse no sábado guardado, fazendo nenhum tipo de trabalho, né, dentro do seu curral, né, protegido, ele não estaria dentro de uma vala. Então ali já estava rompendo. Quem estava rompendo? Os próprios doutores da lei já estavam rompendo a lei do Shabat. Então é importante que Yeshua não está falando do mandamento, mas estava falando sim da atitude da pessoa que já havia transgredido a lei, né? Então a gente vai vendo tudo o que acontece, e eu quero deixar para vocês, para a gente poder finalizar esse vídeo, Mateus capítulo 5, do versículo 17 até o capítulo 20, aonde ele vai dizer que não se mude nenhum tio, nenhum iud, nenhuma letra, nada da lei, nada. Ninguém pode ir em detalhe, ainda coloca uma condenação para quem ensina o mandamento errado e ensina a transgredir a lei. Então existe ali uma condenação, tá, para quem ensina o que está errado. Então te ensinar a falar que é domingo é errado, e existe uma condenação feita por Yeshua para quem pratica isso. Então estamos aqui diante da palavra de Deus. A Bíblia, se você pegar uma Bíblia comum, uma outra Bíblia qualquer, você vai ter a mesma escrita, tá? Essa daqui é mais uma visão judaica, onde tem os nomes judaicos, né? Por exemplo, Yeshua, Shaul, que é Paulo, Kefa, que é Pedro, né? Para trazer uma judaicidade para a Bíblia, mas é a mesma coisa que está escrito lá, tá? Essa Bíblia é baseada na versão King James. Então você tem ali no King James escrito Yahvé, né? E aqui você tem escrito Eterno, né? São os nomes que a gente categoriza Deus, né? Porque o nome de Deus não é impronunciável. Então nós não estamos aqui querendo dar nome a Deus, mas o que a gente entende é que Deus, ele é o único Deus eterno. Então a gente chama de eterno, tá? Então, amados, é isso. A gente precisa estudar a palavra, precisa estar diante da luz do Senhor, precisa entender que Yeshua, Jesus, ele é a luz do mundo, ele que nos dá essa palavra, ele que nos ensina, e ele nos ensina lá em Mateus 5, no versículo 17 até o 20, ele fala sobre isso no Sermão do Monte, dizendo que não se mude nada. Então, se não é para mudar nada, amado, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 8, o quarto mandamento: lembra-te do sábado e o santifica. Amém? Que Deus te abençoe, Hashem possa trazer a Shalom do Senhor para ti e para toda a sua família, e que esse vídeo venha a ser bem explicativo para você. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, né? Coloque alguma dúvida, alguma pergunta, algum assunto de interesse seu que você queira que a gente venha fazer um outro vídeo, e também não deixe de se inscrever e curtir, tá bom? É isso. Shalom, shalom. É isso aí. Shabbat shalom, shalom, shalom.